Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Vamos estar dando início hoje à nossa disciplina de História. Eu sou o professor Rocildo, serei o professor do primeiro e do segundo ano na disciplina e estarei com vocês dando continuidade às nossas aulas, tá ok? Hoje nós vamos iniciar o quê? Conteúdo falando um pouquinho sobre as teorias que abordam o surgimento do ser humano. Nós vamos nos aprofundar nas teorias criacionistas e também na teoria evolucionista. Importante lembrar, o criacionismo, ele defende a ideia de que nós fomos criados a partir do nada. Não existíamos, não existia nada semelhante ao ser humano e nós fomos então criados a partir de um estralar de dedos, a partir da vontade de uma divindade. O criacionismo ele está sempre ligado às religiões. O criacionismo ele está sempre ligado a um ser divino, a um ser superior que pela sua bondade, pelas suas ações, cria o ser humano e toda a humanidade por consequência. Do outro lado, nós temos o evolucionismo, né? O evolucionismo ele vai defender a ideia de uma transformação lenta e gradual. O evolucionismo ele vai dizer o seguinte: olha, vocês, seres humanos, passaram por um processo de evolução. Vocês, seres humanos, foram se transformando com o passar dos milhões e milhões de anos e foram deixando de ser um ser vivo para se transformar em outro, deixando de ser uma coisa, entre aspas, para se transformar em outra. Então, vamos frisar aqui, muito importante estarmos lembrando. O evolucionismo defende a transformação lenta e gradual, enquanto que o criacionismo defende a ideia de que nós, seres humanos, assim como tudo que existe, foi criado pela vontade de um ser divino. Ela defende que um Deus, seja esse Deus do cristianismo, seja esse Deus do islamismo, seja esse Deus do judaísmo, seja de qualquer outra religião, esse Deus, essa divindade é responsável pela criação do ser humano, é responsável por toda a vida na Terra e no universo, tá ok? Então, de um lado, nós temos o criacionismo, que defende a criação a partir do nada, nós não existíamos e passamos a existir pela vontade de um Deus ou de um conjunto de deuses. E do outro lado, nós temos o evolucionismo, que defende a ideia de que nós nos transformamos com o passar dos milhares de anos. Fomos passando por mutações progressivas e constantes até chegar à aparência que nós temos hoje. Quando nós falamos de criacionismo, nós precisamos entender que existem diferentes teorias criacionistas, da mesma forma que existem diferentes religiões no mundo. Obviamente, cada religião vai ter o seu Deus e cada religião vai ter uma história, um mito, uma teoria de como esse Deus criou tudo que existe no nosso planeta. De um lado, nós temos o cristianismo, que é da mesma vertente do judaísmo e do islamismo, defendendo a ideia de que Deus criou o mundo. Seja esse Deus Jeová, Alá ou Javé.